Olá, seja muito bem-vindo à nossa próxima aula do curso de hipnose clínica em evidências científicas. Hoje, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a TCC, ou a terapia cognitivo-comportamental. Como eu já falei nas aulas anteriores, a hipnose clínica casa muito bem com a terapia cognitivo-comportamental. A gente vai começar a entender um pouquinho mais o que é a TCC, tá? Você vai perceber que várias técnicas, se você já é terapeuta, você vai perceber que várias técnicas que você utiliza são da terapia cognitivo-comportamental. Mas é muito comum as pessoas ensinarem, em cursos, em treinamentos, ensinarem técnicas sem nem saber de onde vem essa técnica. O que causa alguns problemas. Por quê? Se a técnica não funcionar com determinado paciente, aí o terapeuta se vê numa dificuldade. E agora, não funcionou. O que eu faço? Por que não funcionou? Então, ao entender de onde vem a técnica, como ela surgiu, e por que ela é aplicada dessa forma, você consegue adaptar, se for necessário, a realidade do seu paciente. Então, é muito importante entender as bases. Você vai perceber, você vai identificar técnicas que talvez você utiliza que vêm da TCC. Eu espero que você goste muito de conhecer um pouquinho mais sobre essa abordagem, que é amplamente baseada em evidência, e hoje é a abordagem mais eficaz para a maioria dos transtornos, tá? Incluindo alguns transtornos de personalidade, como borderline, enfim, transtornos alimentares, depressão, ansiedade, tudo isso você consegue melhorar com a abordagem da TCC. A TCC é como se fosse um canhão para matar um mosquito. Ela não é uma bala de prata, ela não funciona para tudo, mas ela funciona para a maioria dos transtornos. Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho, né? Já comentamos um pouco sobre o Aaron Beck, como que surgiu, né, a terapia cognitivo-comportamental, mas vamos só recapitular, só fazer aqui arranjado aqui um apanhado do que a gente já viu. Bom, a terapia cognitivo-comportamental começou com Aaron Beck, faleceu em 2021 aos 100 anos de idade, né? Hoje o principal nome da terapia cognitivo-comportamental é a Judith Beck, né, que é a filha do Aaron Beck, e nós vamos trabalhar em cima, tá? Esse curso, a parte da terapia cognitivo-comportamental, vai ser baseada no livro Terapia Cognitivo-Comportamental de Judith Beck, tá? Eu vou deixar o link aqui para se você quiser comprar o livro em PDF ou o livro físico, tá? Vou deixar o link aqui embaixo fixado no primeiro comentário. Então você pode adquirir se você quiser. É um livro muito bom, fantástico. Existem outros livros sobre terapia cognitivo-comportamental, mas eu vou dizer o seguinte, tá? Eu vou dizer o que eu digo para qualquer pessoa. Se você aprender o que tem nesse livro, se você conseguir aplicar o que está nesse livro, você vai ser um terapeuta melhor do que a maioria dos outros que existem, tá? Por quê? Ali você vai entender as técnicas e entender o porquê que elas funcionam. E quando não funcionam, o porquê que não funcionam, tá? Então você vai ter uma clareza maior sobre o seu paciente, sobre o contexto terapêutico. Então vamos lá. Aaron Beck, ele era um psiquiatra, ele tinha uma forte influência da psicanálise, no caso, né? Ele seguia ali a abordagem de Sigmund Freud. Porém, em 1951, se não me engano, saiu um artigo dizendo que a psicanálise ela era tão eficiente quanto o passar do tempo. Até você vai encontrar na internet, em alguns cursos, a seguinte informação: você precisa de 600 sessões de psicanálise para ter um resultado. Uma terapia, a TCC, são não sei quantas sessões. E com a hipnose clínica você consegue em 3 sessões. Bom, isso é uma falácia, tá? Isso está totalmente errado. Não dá para se basear nisso. Você pode ter bons cursos de psicanálise. Vale lembrar que assim, a psicanálise ela não é uma abordagem baseada em evidência. Ela foi considerada uma ciência no início do século passado. Hoje ela não é considerada mais uma ciência, mas ela tem o seu poder, ela tem a sua utilidade. Na maior parte dos países, hoje a psicanálise ela não é estudada, ela não tem uma matéria específica no curso de psicologia, na faculdade de psicologia. Ela está dentro de história da psicologia. Mas então vamos lá. A psicanálise ela pode ser mais demorada ou não. Vai depender da habilidade do terapeuta, vai depender do engajamento do paciente. Tá? Tem uma série de fatores que pode acelerar ou retardar o resultado do paciente. Então, na época, saiu esse estudo dizendo que
a psicanálise era tão eficiente quanto o passar do tempo. Ou seja, se a pessoa não fizesse terapia, não fizesse nada, seria a mesma coisa que fazer psicanálise. Aí o Aaron Beck ficou muito prostituto da cara, porque ele era da abordagem psicanalítica, né? E ele foi fazer um estudo, ele fez o que Freud não fez. Freud fez diversas pesquisas, só que ele transformava isso em livros, ele não fazia estudos científicos, ele transformava em livros. Então, no livro, você vai ter opinião, você vai ter um viés de confirmação, você vai pegar aquele artigo, aquele conhecimento condensado, aquele conhecimento mais maciço, e você vai deixar ele mais macio, mais leve num livro. Então, Freud ia direto para os livros, no caso, né? Eu recomendo que você leia, tá? Tem livros muito bons. A gente já deixou aqui a sugestão da leitura, né, do livro Conta o Caso de Ana O, que foi o caso mais famoso de Freud, né? Mas, vamos lá. O Aaron Beck não gostou daquilo. Lá no final da década de 60, início de 70, ele começou a fazer um estudo. E ele foi fazer uma abordagem, na época era para estudar um pouquinho dos sonhos, algumas abordagens da psicanálise. Acabou que ele cometeu alguns erros e percebeu que ele provou que a psicanálise realmente demorava para funcionar, né? Acabava demorando um pouco mais, porém, ele fez uma abordagem diferente. Ele começou a estudar, ele começou a levantar a teoria de que os nossos pensamentos, né, que aqui a gente vai chamar de cognição, a nossa cognição, ela influencia os nossos sentimentos, tá? E os nossos sentimentos vão influenciar os nossos comportamentos. Ele acabou misturando um pouco da psicanálise, ele foi pegar um pouquinho da análise do comportamento, do behaviorismo, né? Ele foi pegar ali um pouquinho do behaviorismo e acabou misturando uma série de coisas, foi beber de várias fontes, misturou uma série de coisas e ele pegou o melhor de cada coisa e criou a terapia cognitivo-comportamental. Na época, terapia cognitivo, né? Foi desenvolvendo, foi evoluindo, foi com estudos científicos, ela foi chegando numa evolução cada vez maior e hoje é o que a gente tem, é uma abordagem fantástica e muito eficiente. Bom, mas como que explicando um pouquinho ali dessa tríade, né? A cognição, ou os pensamentos ou cognição, vai afetar os sentimentos que vão afetar os comportamentos. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou usar o exemplo que tem no próprio livro e depois eu vou usar outros. Imagina o seguinte, a pessoa deixou de pagar uma conta. No caso, ela pensou, eu não paguei, eu não pagou a conta. Eu não paguei a conta porque eu sou incompetente, eu faço tudo errado. Esse é o pensamento. Ela começa a se sentir triste por isso. Tá? Esse é o sentimento ou a emoção. E aqui a gente vai ter uma aula específica sobre sentimento, emoção, tá? Para explicar a diferença, a sutil diferença entre cada um. Mas aqui a gente vai tratar o sentimento e a emoção como sendo a mesma coisa neste momento. Então, sentimento de tristeza, né? Ou a emoção, ela vai fazer comportamentos, ela vai ter comportamentos que vão ser influenciados por causa disso. Não pagou a conta e começou a pensar, eu sou incompetente, eu não faço nada errado, eu não faço nada certo. Me sinto triste. Eu vou para a cama, eu vou deitar porque eu sou incompetente, eu não faço nada. Eu não vou fazer meu trabalho direito. Eu vou ter comportamentos que foram influenciados pelo meu sentimento, que foi influenciado pelo meu pensamento ou a minha cognição. Essa é a tríade fundamental da terapia cognitivo-comportamental. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai identificar essa tríade, a gente vai identificar junto com o paciente o que está acontecendo, tá? Por que ele tem esse comportamento, no caso, né? Então, a gente vai identificar o comportamento. Eu não saio da cama, eu não quero sair de casa, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu gosto de ficar assim. É ruim, mas eu me sinto confortável, seguro assim. Este é o comportamento. E a gente vai fazendo ali vai decrescendo isso, a gente vai fazendo ali uma engenharia reversa, vai desmontando isso. Ok, esse comportamento, e o que aconteceu antes do comportamento? Eu estava triste. E você estava triste por quê? Eu estava triste porque eu sou incompetente. Por que você é incompetente? Porque eu deixei atrasar a conta de luz e cortaram a minha luz. Putz, aí eu fiquei muito, muito para baixo. Aqui a gente começou a ver. Então a gente começa a perceber também a questão das crenças, no caso, né? A gente já vai falar sobre isso, crença central, crença nuclear, crenças secundárias. Mas então assim, a gente identificou essa tríade. O que a gente vai fazer? A gente vai ressignificar isso? Não, a gente não vai ressignificar isso. Na terapia cognitivo-comportamental, o que importa
não é o que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. Nós não podemos mudar o que aconteceu. O que nós vamos fazer é daqui para frente. A gente vai identificar junto com o paciente. Aqui a gente apenas identificou. Agora a gente sabe o que está acontecendo. E aí nós vamos identificar junto com o paciente. Tá, mas e quando mais isso acontece? Isso vai acontecer de novo. Essa semana que vem, o que você vai fazer? O que você vai fazer essa semana? Você vai identificar e você vai perceber junto com o teu paciente. Olha, eu vou fazer isso. Olha, isso aqui traz um risco de você se sentir assim? Traz um risco. E aí você vai colocar um comportamento que vai quebrar essa tríade, né? Então você vai colocar um comportamento diferente. Olha, então ao acontecer isso, você vai ter que fazer isso. Eu queria fazer caminhada, mas eu não consigo. Ótimo. Então você vai fazer o seguinte: você vai explicar para o cliente os benefícios de uma caminhada, tá? Todos os benefícios do exercício físico, de uma caminhada, e aí você vai falar para ele o seguinte: você vai caminhar e você vai me mandar uma mensagem, você vai mandar uma foto, você vai dizer, estou caminhando. E eu exijo isso dos meus pacientes. Eles fazem sempre? Não, eles falham. Mas essa falha é esperada, porque o comportamento automático, né, aquele comportamento automático, aquela reação automática, fiz isso, me senti triste, então eu vou ter esse comportamento. Isso está enraizado, é muito forte. Nós temos que quebrar essa roda. Tá? Só que é difícil quebrar essa roda. Então a gente vai falar para ele: agora você vai caminhar dessa forma, todo dia. Qual horário você pode caminhar? Eu posso em tal horário. E você consegue caminhar nesse horário? Você consegue manter uma rotina de caminhada de 30 minutos por dia nesse horário? Não consigo. Ótimo, então a gente sabe que não vai dar certo. E quando você consegue? E o paciente só pode sozinho. Então, você vai sozinho, você vai ter que levantar, sair de casa, sozinho. Por isso você vai mandar uma foto. Se a pessoa tiver alguém para ir junto, você vai falar: olha, você vai levar essa pessoa junto, você vai explicar para ela o porquê você precisa, que foi uma recomendação do teu terapeuta, e vai pedir se ela pode te ajudar nessa parceria. Se tiver companhia, é melhor. Se não tiver, você vai ser a companhia da pessoa. Você vai falar para ela assim: me mande uma mensagem, me mande uma foto de onde você estiver, né? Porque senão ela vai falhar muito, tá? E você precisa fazer disso um comportamento, um hábito. Então, ela vai começar a fazer, ela vai começar a quebrar toda aquela sequência automática. Então, a gente também vai trabalhar um pouquinho, vai mudar, e aqui a gente vai usar bastante questionamento socrático, tá? Para mudar a cognição dela. A gente pode ir lá do começo também, a gente pode mudar a cognição, os pensamentos automáticos. A gente identifica aqueles pensamentos, a gente vai mudar essa cognição para alterar todo o resto dessa cadeia, no caso, né? Alterou a cognição, alterou o sentimento, alterou o comportamento. Você pode fazer dessa forma. Você precisa entender que essa é a sequência básica para que você consiga alterar algum ponto para que o teu paciente apresente uma melhora. A terapia cognitivo-comportamental, ela precisa dar resultado em mais ou menos 10 sessões. Se chegou na 10ª sessão e você não percebeu uma melhora do teu paciente, você tem que ser ético e falar: olha, eu não estou conseguindo apresentar uma melhora. E normalmente a culpa é do terapeuta. E você vai dizer: olha, eu não estou conseguindo lhe ajudar da maneira que eu deveria. Então eu vou lhe indicar com outro terapeuta, e aqui você vai ter que ter um cuidado muito grande para falar: olha, essa responsabilidade é minha. Eu preciso conduzir a terapia e eu não estou fazendo de maneira adequada. Então, não é ético que eu continue com você aqui, tá? Que você continue me pagando para fazer uma terapia que não está tendo resultado. E você vai encaminhar para outra pessoa. Você vai dizer: eu vou te encaminhar para um outro terapeuta muito bom e você vai estar nas melhores mãos. Você tem que deixar o paciente bem tranquilo, porque senão ele vai começar a pensar. Vem os pensamentos automáticos. Normalmente é de insegurança, é de incompetência e vai vir o pensamento automático. Eu não estou conseguindo fazer, eu não estou melhorando, a culpa é minha. Né? Eu não faço nada certo, nem terapia eu consigo fazer certo. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de apresentar isso, né? Quando você não consegue conduzir o processo, você tem que tomar muito cuidado. Uma outra possibilidade também é essa abordagem, esse transtorno, eu não tenho habilidade, não tenho experiência para tratar, mas eu preciso desenvolver essa habilidade. O que eu vou fazer? Você pode buscar uma mentoria. Muitos terapeutas têm mentores. Eu mesmo mentoro vários terapeutas, onde a gente vai discutir os casos que ele está atendendo, sempre preservando o sigilo do paciente,
tá? Como a gente já falou, a hipnose clínica não tem um conselho de ética, mas existe uma questão ética que nós mesmos devemos seguir, tá? Eu recomendo que se siga a abordagem do Conselho Federal de Psicologia, com algumas ressalvas, alguma coisa ali eu não concordo. A partir do momento que eu tiver o meu CRP, eu tenho que seguir aquilo à risca. Enquanto eu não sou um psicólogo formado, enquanto você não é um psicólogo formado, você não precisa seguir. Mas é importante ter um código de ética, se não, como o do Conselho Federal de Psicologia, você criar um teu próprio código de ética. Quando você tiver uma situação delicada, você vai se basear nesse teu código de ética para que você tome as decisões mais assertivas, mais corretas, mais benéficas para você e para o teu paciente. Então vamos lá. Você pode discutir para pegar uma experiência, para desenvolver uma experiência, você pode discutir com o seu mentor. É importante que você tenha um, porque a gente comete muitos erros, tá? Então é importante que a gente tenha esse mentor, que a gente tenha uma mentoria para reduzir esses erros, para diminuir o impacto desses erros. Voltando à TCC. 10 sessões, a gente tem que ter um resultado. Ao misturar com a hipnose clínica, tá? Normalmente isso acaba tendo um resultado ainda mais rápido. Isso aqui não é baseado em evidência, isso aqui é uma evidência anedótica que eu percebo trocando informações, vendo os meus atendimentos, trocando informações com outros terapeutas, são situações que eu percebo. E que acontece por quê? Quando o paciente vem falar com a gente faz, no final, a gente faz uma sugestão de bem-estar. E esse bem-estar acaba quebrando aquele pensamento, a cognição de incapacidade, de incompetência, de infelicidade. Então, isso acaba ajudando a tirar ele por alguns períodos, por algum tempo, dessa cognição que vai causar o sentimento, que vai causar os comportamentos, tudo de forma automática. Na hipnose clínica, a gente consegue fazer isso muito rápido. A gente consegue interromper isso com sugestões diretas. Então, ela não tem uma durabilidade, por isso que o resto da terapia precisa ser aplicado, mas a gente consegue resultados a gente percebe uma melhora, percebe pequenos resultados de maneira mais rápida. Então, na prática, o objetivo da terapia cognitivo-comportamental é modificar e interromper esses padrões negativos de cognição, que é o pensamento, a emoção negativa e um comportamento negativo ou autodestrutivo. A gente quer interromper isso, tá? Isso vai causar um sofrimento emocional para a pessoa e nós, como terapeutas, temos a obrigação de interromper essa sequência, ok? Entendido? Repetindo, o objetivo da terapia cognitivo-comportamental é interromper um padrão negativo que causa sofrimento, um padrão negativo de pensamentos, né, de cognição, que vão gerar sentimentos ruins, que vão gerar comportamentos ruins. Evitando isso, a gente diminui o sofrimento do paciente. Baseado na literatura da TCC, muitos profissionais da área, tá? Muitos profissionais, mestres, doutores, professores, dizem que a terapia cognitivo-comportamental não olha o passado. E isso está completamente errado. Errado. O que nós queremos é identificar os comportamentos, os sentimentos, as emoções, né, os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos que já aconteceram. Isso está no passado. Já aconteceu. Mas nós não podemos mudar. O que nós vamos fazer é identificar o que está no passado para mudar o comportamento automático no futuro. Tá? No presente e no futuro. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos antecipando. Então, mas ao antecipar, ao prever o futuro, ao tentar modificar os comportamentos futuros desse paciente, a gente precisa se basear nos comportamentos passados. Então, sim, o que passou, passou. Não dá para mudar? Não dá. Mas, ao mudar a percepção da pessoa nos eventos futuros, automaticamente, aqueles eventos passados deixam de prejudicar ela emocionalmente. Ela começa a não se culpar mais tanto por aquilo, porque ela vai ter um aprendizado. E nesse aprendizado, ela acaba percebendo que o que aconteceu, quando aconteceu, o cérebro dela não tinha condições de agir de outra maneira. Ela foi treinada a agir daquela maneira durante a vida toda. Ela foi condicionada a agir daquela maneira. E agora, com a terapia, ela está sendo treinada a agir de uma maneira diferente. Tá? É como se ela tivesse só uma rua para seguir.
O que nós estamos fazendo é abrir 3, 4 ruas a mais, onde ela consegue ter um conhecimento maior, um autoconhecimento e consegue ter mais escolhas, baseado em tudo o que aconteceu e o que está acontecendo agora, para ela desenvolver comportamentos diferentes no futuro. Então, sim, a gente olha o passado. Na hipnose clínica, muita gente fala assim, vamos fazer regressão, vamos fazer regressão, vamos fazer regressão. Na abordagem baseada em evidência, a regressão ela quase não é utilizada e não deve ser utilizada. E aqui eu vou dar um exemplo de uma situação onde a pessoa não pode ser identificada, no caso, e eu já vou confessar que eu tive uns 3 casos muito similares, tá? Então não tem como identificar. O indivíduo chega na terapia com ansiedade. Ao ter ansiedade, ele tem comportamentos, ele tem pensamentos, ele tem cognições, ele vai te falar, olha, eu me sinto assim, 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 eu fico pensando nisso o dia todo. Ótimo, então ele tem uma cognição que gera um sentimento de angústia, um sentimento ruim, de incapacidade, que gera comportamentos. Eu não saio de casa, eu não visito pessoas, eu não faço isso, eu não faço aquilo. O comportamento é de se autoproteger, de ficar em casa para se sentir protegido. Quando a gente vai fazer uma abordagem, a gente começa a desenvolver comportamentos. Tá? Ela está numa bolha. Se a gente pegar e furar essa bolha de maneira muito intensa, muito rápida, ela vai se fechar numa bolha ainda menor. Então, nós vamos falar para ela, nós vamos dar pequenos passos. Pequenos passos. E a gente vai expandindo essa bolha. Um pouquinho de cada vez. E a gente vai colocando desafios, atividades para que ela faça. E você vai deixar bem claro. 30% da terapia é na sessão. Os outros 70% são em casa. Mas você vai estar disponível para todos esses momentos, no caso, né? Então, você vai colocar comportamentos. A caminhada, procurar um emprego, ter esse comportamento diferente, controlar a alimentação aqui, inserir esse alimento. São pequenos comportamentos que a gente vai modificando com a pessoa, junto com a pessoa. Nós vamos identificar e colocar pequenos comportamentos. E a gente vai mudando a forma como ela lida com as situações do dia a dia. Porém, se eu fizer isso de maneira muito intensa, a pessoa se fecha e se fecha mesmo. Então vamos fazer o seguinte, vamos pensar o seguinte. Eu quero mudar os comportamentos dela no futuro, daqui para frente. Mas ao invés de fazer isso, eu vou buscar um trauma. Só que a pessoa está fragilizada, ela está emocionalmente fragilizada, tá? Então eu vou lá e vou buscar um possível trauma. E eu vou fazer uma regressão, ela lembra de uma situação que tenha causado esse trauma. E essa situação pode ser real ou não, mas a emoção, como o corpo reage, o sentimento que ela vai ter, a emoção vai ser real, mesmo que a memória for totalmente falsa. E a hipnose, ela dá uma sensação muito verdadeira nessa lembrança, mesmo que a lembrança for falsa. Então, o que vai acontecer? A pessoa está fragilizada e eu vou lá expor ela ao estímulo aversivo. Não é o correto. Na maioria das vezes, essa pessoa vai ter um meltdown, ela vai ter uma crise, e eu vou controlar essa crise dentro do ambiente, dentro do consultório, mas aquela emoção negativa, aquele sentimento ruim que ela teve ali, ela vai lembrar daquilo, isso vai causar o medo de ter novamente. Então, assim, eu já fiz isso. A primeira coisa que eu faço é regular o sono, né? A gente vai ter uma aula só sobre sono. Então, a gente regula o sono, a pessoa começa a dormir melhor 2, 3 dias depois. Ela não dorme bem. Ela começa a dormir melhor 2, 3 dias depois. Ainda não o ideal, mas já dorme melhor. Na segunda semana, ela está dormindo, tem um sono quase perfeito. Volta a sonhar colorido. Só que aí, já aconteceu comigo, tá? Umas 3 vezes. A pessoa tem um amigo, alguém que faz hipnose. Está aprendendo. Não é ainda um terapeuta, não tem uma abordagem baseada em evidência. Vamos fazer uma regressão. Foi lá e aprendeu um curso de regressão, e a pessoa fala, vamos fazer uma regressão. Ao fazer a regressão, expõe a pessoa ao estímulo aversivo, todos aqueles pequenos resultados que para a pessoa já são gigantes, podem se perder, tá? Isso já aconteceu comigo, tá? Aconteceu comigo ali umas 3 vezes, com uns 3 pacientes diferentes. E onde você tem que voltar a estaca zero. Eu falo para a pessoa, não faça mais isso. Tá? Já teve gente que olha, Andrei, eu fiz algo errado, eu fiz uma merda enorme. Tá? Normalmente eles usam isso, né? Aí o que aconteceu? Eu fiz a regressão e depois eu fiquei mal. Não consigo dormir, tô com ansiedade, parece que meu coração vai explodir, aquele medo de morrer. Aí você tem que acalmar a pessoa, ó, marca uma sessão de emergência. Financeiramente é bom para você que é terapeuta, mas acaba sendo mais trabalhoso. Você marca uma sessão de emergência,
trabalha com a pessoa lá do zero, tá? Daqui para frente. Aí você fala, ó, esquece o que aconteceu por enquanto. Quando você estiver preparado, quando você estiver forte, nós vamos voltar lá se você sentir essa necessidade. E normalmente o cliente não sente mais essa necessidade porque ele vai tendo um aprendizado, porque ele vai tendo pensamentos modificados, uma cognição modificada, um sentimento diferente e um comportamento diferente. Então, aquela mesma coisa lá de trás que aconteceu, um trauma, uma briga, um abuso, algo que aconteceu lá atrás, que gera agora um pensamento negativo, um sentimento ruim e um comportamento ruim. Esse estímulo que está lá atrás não vai mais fazer isso. Esse sentimento, esse pensamento já não vai mais ser tão prejudicial. O sentimento deixa de ser prejudicial e o comportamento deixa de ser prejudicial. E agora, o que vai acontecer? Quando a pessoa tem ansiedade, ela começa a antecipar uma série de possibilidades que não vão acontecer. Que é quase a mesma coisa que esse trauma que está lá atrás. O trauma que já aconteceu, ele vai causar pensamento negativo, sentimento negativo, comportamento negativo. Aquilo que ainda não aconteceu para a pessoa com ansiedade vai causar um sentimento negativo, um pensamento negativo, um sentimento negativo e um comportamento negativo. Ao trabalhar o aqui e agora e daqui para frente, tanto o que está lá na frente quanto o que está lá atrás deixa de ligar essa tríade, no caso, nessa tríade prejudicial. Por isso que não é necessário fazer uma regressão, voltar lá atrás para expor o cliente àquela sensação ruim. Isso é o que a gente chama de revitimização. Não é necessário, é doloroso, é sofrido e não deve ser utilizado na maioria dos casos. Ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre a avaliação na terapia cognitivo-comportamental? No próximo vídeo.